Ai, ai. Cara, se eu ser bem sincero com você, eu pesquisei no YouTube, pesquisei no Google, pesquisei em fóruns, pesquisei no Reddit, mano, pesquisei no fórum da Acer, pesquisei em todos os lugares que você imaginar. Todos os lugares, pesquisei até com VPN no fórum gringo e, cara, não achei ninguém mesmo que tenha colocado um SSD NVMe de 2 teras no Acer Predator Helios 300. Tem a mesma estrutura também do Nitro 5. Esse vídeo serve tanto pro Helios 300 quanto pro Nitro 5, pode ficar tranquilo, beleza? Até que funcionam os fóruns gringos da Acer. Descobri um gringo que, tipo, instalado no notebook, que tava fazendo manutenção de um cliente dele, uma parada assim. E ele disse que deu certo. Eu falei, pô, eu vou testar também, né? Já que deu certo pra esse único cara, não é possível que não dê certo pra mim também, né? Saber, eu vou colocar isso no meu PC e eu vou mostrar pra vocês esse processo inteiro, desde o processo de instalação, desde quando eu fiz a compra do SSD até agora, depois de um ano de uso com ele. Então, sim, faz mais de um ano que eu tô gravando esse vídeo. Então, cara, eu vou mostrar teste de temperatura, teste de velocidade, comparativo do SSD, vou mostrar benchmark também, vou mostrar os resultados de leitura dele, os resultados de escrita também, vou mostrar os números dele no Crystal Disk Info, no Crystal Disk Mark. Cara, eu vou compartilhar também a minha experiência após um ano de uso com esse SSD. Então, sim, esse vídeo realmente deu um pouquinho de trabalho, mas, cara, a única coisa que eu vou pedir em troca a você é o seu like nesse vídeo para ele poder chegar em bem mais pessoas. E se inscreve aí no canal, a sua inscrição vai nos ajudar mais do que você imagina. Também você vai receber bem mais conteúdos e dicas como essa, beleza? Então aqui a gente faz review de produto, a gente faz dicas de PC, a gente faz dicas de hardware, dicas de software também. Sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Começando pelo processo de instalação. Eu vou dar um contexto para vocês, certo? Vamos lá. Eu sou um cara muito inseguro. Eu comprei esse SSD quando o dólar tava lá em cima, lá nas alturas, e sim, eu paguei tipo 2 vezes do que ele tá valendo hoje, mas pra época eu tava precisando, então tipo, eu comprei ele, tá ligado? Eu paguei, eu acho que 1.010 ou foi 1.100 reais, algo do tipo nele. Fica tranquilo que ele não tá mais nesse preço não, beleza? Ele tá ali por volta dos 500 a 600 reais. 700 reais nele já é uma boa pedida já. Eu já tinha aberto o meu Predator Helios 300 outras 2 vezes. Sendo bem sincero, eu não tenho experiência nenhuma com manutenção de notebook, eu não sou aquele cara que é técnico de PC, não sou nada. Eu sou um cara leigo que é curioso, sai vendo tutorial no YouTube e fazendo igual, tá ligado? Uma das vezes que eu tinha aberto ele foi pra limpeza e a outra vez que eu abri foi pra instalar 2 pentes de memória RAM. No caso, 2 pentes de 16 GB. Eu mandei a memória RAM dele, que vem com 16 GB já de fábrica, mas não é dual channel, mas ele tem slot pra dual channel. E lembrando mais uma vez que tanto ele quanto o Nitro 5, eles têm a mesma estrutura. Então esse vídeo aqui serve tanto pro Helios 300 quanto pro Nitro 5. Por fábrica ele vem com 16 GB de RAM, mas já não tava dando mais pra mim, entendeu? Eu mexo com edição, trabalho com software de design gráfico, trabalho com imagens, não tava dando 16 GB. Eu comprei 2 pentes de 16 GB, é o máximo suportado por ele, ou seja, você consegue expandir ele ao máximo em 32 GB. E cara, não abri mais ele, beleza? Passei um ano com um HD de 2 TB que vem nele e com esses pentes de 32 GB. Depois de um ano eu tomei coragem pra poder colocar esse SSD. Foi quando terminou a garantia do PC, né? Essa é a minha única ferramenta de trabalho. Então, se eu perdesse esse computador, eu tava fudido, tá ligado? Eu tava ferrado. Então, diferente de outros youtubers aí, eu não sou rico, não tenho muitas condições. Então, cara, o meu PC era meu xodózinho, né? Então, eu fiquei muito assim, estudei bastante, muito tutorial de YouTube de como instalar um SSD, de como fazer os benchmarks dele, configurar o SSD também. Depois de um ano de uso é que eu tô finalizando esse vídeo, tá ligado? Aproveitei pra dar uma limpada no PC, pois o estado dele tava um pouquinho crítico. Aí você está vendo aí exatamente o slot. Aí você tem um espaço para o HD SATA, você tem um espaço para as memórias RAM, aí você tem um espaço separadinho ali para o SSD NVMe. Os modelos da Predator Helios 300 de nova geração já vem com 2 slots para SSD NVMe, mas esse meu modelo aqui vem apenas com um. Você vai colocar nesse espacinho aí, ó. O bom é que ele já vem com SSD de 2 TB, né? Então já vem com o slot SATA e o NVMe separado. Tem que fazer a substituição, ou seja, você não tem que trocar um pelo outro, você pode usar os dois ao mesmo tempo. Facilita bastante esse processo. Aí você vai apertar ele até dar um clique. Cuidado para não apertar muito também. Você tem que fazer uma leve força ali até o SSD dar um clique para ele poder ficar bem instalado, senão não vai funcionar corretamente. Algumas pessoas desconectam a bateria dele antes de fazer esse processo. No meu caso não foi necessário porque eu vi alguns vídeos e tipo, pelo que eu vi era só deixar chegar a 0% e foi isso que eu fiz. Mas se você é um cara mais precavido do que eu aconselho você também, porque às vezes eu sou meio idiota para algumas coisas, eu aconselho você desconectar o plugzinho da bateria na placa-mãe. Pode dar algum curto, alguma coisa. Graças a Deus no meu caso não deu, mas assim, eu digo que 80% das vezes não vai dar nada de ruim. 90%. E sobre o SSD, ele tem uma construção muito boa e muito bonito mesmo. Ele possui um dissipador de calor que deixa ele mais premium e com um visual mais bacana do que os SSDs convencionais. Cara, o SSD ele tem uma construção muito boa de verdade. Quando você pega na mão, apesar de ser muito pequeno, eu pensava que ele era um pouquinho maior, passou muita segurança, porque a construção dele é muito boa. O dissipador de calor dele, não sei se é alumínio, não sei se é metal, mas é uma coisa que passa muita segurança
segurança para você. A Adata tá de parabéns. As especificações do SSD vou deixar aí na tela, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre elas. A Adata XPG Game Mix modelo S11 Pro M2 modelo NVMe 1.3 de 2 TB. Ele promete ter uma velocidade de leitura de 3.500 megabits por segundo. Ele é de 4ª geração, que cara, já é um salto extremo da terceira. Quando você for instalar ele no seu PC, verifique no site da placa-mãe que o slot é compatível com a Gen 4, beleza? Se for Gen 5 também vai ser ótimo, porque ele vai funcionar. Ele só não vai funcionar na Gen 5, né? Ele vai funcionar na Gen 4, que é o limite dele. Fica atento a isso, beleza? Possui um dissipador de calor e a velocidade de escrita dele é de 3.000 megabits por segundo, que é um absurdo também, principalmente em comparação aos SSDs SATA. Ele possui esse dissipador de calor que promete refrigerar ele até os 10 graus. E eu vou dizer também mais pra frente que funciona, viu? Aí ele também possui 5 anos de garantia, caso você compre aqui no Brasil. Senão você vai ter apenas a garantia do vendedor e do AliExpress, caso você importe, que foi o meu caso. A Adata é uma marca bastante conhecida lá na gringa e faz produtos de ótima qualidade. O foco deles é principalmente em hardware para PC. Então vão desde memória RAM, HD, SSD, water coolers e dissipadores de calor. E pelo que eu vejo na gringa, os gringos falam muito bem dessa marca. E ela também possui ótimas avaliações no AliExpress, inclusive uma das melhores mesmo. Para quem conhece a plataforma do AliExpress, sabe como é difícil marcas grandes terem boas avaliações lá. E se sua placa-mãe tem um slot para o SSD NVMe M2, em quase 100% dos casos ele vai ser compatível. Em alguns SSDs que possuem dissipadores de calor um pouco mais robustos, vão ocupar um pouquinho mais de espaço no seu slot, mas assim, nada demais. Muito provavelmente ele vai ser compatível. Por via das dúvidas, é só você olhar no site da sua fabricante, no site da sua placa-mãe, mas cara, SSD NVMe modelo M2, o seu PC tem slot para isso, ele vai funcionar. Apesar de usar o Helio 300 como base para essa instalação, qualquer notebook que tenha o slot para SSD vai ter suporte para ele. Provavelmente você não vai ter problema nenhum de compatibilidade, pode ficar tranquilo em relação a isso. Pronto, o SSD foi instalado, agora a gente vai para a tela do meu PC e eu vou continuar de lá, beleza? A primeira coisa que você vai ter que fazer nele é alocar o armazenamento, então você tem que ativar ele no seu PC. Você vem aqui na barra de digitar, criar e formatar, essa opção aqui, ó, criar e formatar partições do disco rígido. Vai aparecer isso aqui para você. Aqui, ó, você tá vendo que tem um bocado de partição de recuperação e tal, não sei o que. Aqui tá o SSD, ó, a Adata XPG Game. Como eu já fiz esse processo aqui, eu separei ele em duas partes. Quando você instala o sistema operacional nele, automaticamente aqui ele já aloca um backupzinho, tá ligado? Aí fica aqui, ó, tá vendo? Partição de recuperação. Também, ó, partição de cisterna, tá vendo? Vai sobrar mais ou menos ali 1,90 GB. Eu resolvi separar 50 GB, fazer transferência básica mesmo. Então, como eu trabalho fazendo transferência de arquivos, então eu edito arquivos rápidos ali, faço umas edições rápidas, uma coisa temporária que eu vou querer fazer uma edição, aqui vai ficar do seu gosto, beleza? Você pode alocar ele em 5, 10 partições se você quiser, e você pode deixar ele também em uma inteira, que inclusive aqui eu recomendo. Aqui você tá vendo que tá essa barrinha azul aqui pra mim, ou seja, é porque ele já está alocado e deu tudo certo no processo de locação. Mas quando você instalar o SSD, vai ficar aqui preto pra você, como se tivesse desativado. Aparecer pra você, é só você clicar em cima dela, ficar do lado direito, clicar na opção de formatar ou adicionar um volume local, algo do tipo assim. Tutorial no YouTube rápido, você consegue fazer isso. Mas de qualquer forma, se você quiser, vou deixar o link aí na descrição do tutorial que eu fiz também. Mas assim, é um processo muito fácil mesmo. Depois da sua memória ter sido alocada, você vê se ela tá alocada de verdade mesmo. Então você vai lá, abrir a parte do meu computador. Aqui tá outra partição, ó, que eu uso só para arquivos temporários. Tá aqui, no disco local C e no disco local E. Tenho mais um HD externo que ele não tá livre, porque tem coisa dentro aqui dele, mas tá bugado. Mas ele não tá livre. O Google Drive também. Armazenamento na nuvem. Aqui é outra parada. Mas cara, se apareceu para você aqui, é só usar e já era. O processo de instalação já deu 100% certo. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer os testes de velocidade dele. Eu vou deixar aí na tela o print do exato dia que eu instalei o SSD. Assim que eu instalei o SSD, eu fiz o teste de velocidade nele e deu isso daí. Então eu vou fazer o teste de velocidade com vocês aqui agora, ao vivo. Vou usar o Crystal Disk Mark para poder fazer esse teste. Vou selecionar minha partição tipo C, beleza? Aqui também é a E, mas você pode selecionar a C, porque é o SSD de qualquer forma. Aqui não vai interferir em nada. Deixa aqui tudo marcado e é só apertar em alta. Vamos embora. Ele pode demorar um pouquinho também, então aconselho você deixar aqui o teste fazendo e vai lá fazer outra coisa. Vai tomar um cafezinho, vai comer. Ah, galera, e também repare na temperatura do SSD enquanto ele faz esse teste, beleza? Vocês vão ver que o SSD, ele vai estar sendo usado ao extremo. Vai chegar a notificação aí pra você dizendo que o SSD ultrapassou os 60 graus, tá batendo em 70 graus, é normal. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Enquanto isso, eu vou comentar o que eu percebi mais de um ano de uso com ele. A média de temperatura dele durante o uso normal varia ali entre os 30 a 55 graus, só que em casos de transferência de arquivo, em casos de jogos, em casos que você tá utilizando muito mesmo do SSD, passando arquivos grandes, sei lá, de mais de 100 GB, ele passa fácil dos 60 graus, fácil mesmo. Como eu tenho o Crystal Disk Info aqui também instalado no meu PC, fica chegando notificação direta, tá ligado? Fica chegando notificação direta. Eu vou
vou confessar pra você que no começo assusta um pouquinho, mas com o tempo você se acostuma. Até porque no próprio site da Acer diz que esse modelo de PC aqui, ele aguenta até 1 TB de armazenamento. Em teoria, né, quanto menor for o armazenamento, menor ele vai esquentar também. Então a média de temperatura do SSD de 2 TB é essa, então o de 1 TB provavelmente vai ser muito mais frio do que o de 2 TB, 512 vai ser mais frio de 2 TB, o de 256 vai ser mais frio que o 512 e assim sucessivamente. Querendo ou não, isso tudo faz o SSD esquentar, então pode ficar tranquilo em relação a isso. Triste mesmo é quando você vê a porcentagem de vida dele caindo. Acabou de chegar a notificação. Enquanto a gente tá fazendo o teste, eu vou até abrir aqui pra vocês verem, tá vendo? Alarme de temperatura, a data XPG, GameX Pro, 68 graus. E o teste tá rolando aqui, ó, na tela, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Cara, é normal ficar chegando esse alarme de temperatura, pode ficar tranquilo. Já vi ali que ele já bate perto dos prometidos. Obviamente, nenhum SSD bate no prometido. Então, um SSD que promete 5.000 megabytes de taxa de leitura, ele não vai chegar a 5.000, ele vai ficar batendo ali os 4.100, 4.500. Então, como esse aqui prometia 3.500, eu acho um resultado legal. Ele chegou a 3.131 leitura e 1.838 de escrita. Mais uma vez, isso daqui já faz 1 ano depois que eu usei ele. Já tem muita coisa nele, eu já transferi muito arquivo dele, já tirei muito arquivo dele. Obviamente que quanto mais você for usando o SSD, é normal que a vida útil dele vá se perdendo com o tempo. Perdendo ali, querendo ou não, na velocidade de escrita, na velocidade de leitura. A média, ele realmente me surpreendeu, porque eu não tava esperando esse resultado. Eu tava esperando algo ali em torno de 2.800, 2.700 de leitura. Cara, tô bastante feliz. O de escrita, que é esse daqui de 1.834, eu achei ok. Fez resultados que ele chegou a mais também, mas eu acho que pra média é realmente isso daqui. Ele ainda tá com um resultado superior do dia que eu instalei ele. Com o tempo que você fosse usando, mesmo ele perdendo a vida útil dele, ele vai se acostumando com o seu uso. Ele acumula um cachezinho ali que, querendo ou não, deixa os seus jogos e até o seu sistema operacional um pouquinho mais rápido. Pra mim, nota 10 aqui, tá ligado? Pra vocês terem uma comparação, eu vou comparar aqui meu HD de 2 TB. Vou dar um play aqui no teste do meu HD de 2 TB pra vocês terem uma dimensão da diferença que é pra um SSD NVMe. Olha a diferença que eu tô falando. 98 de taxa de leitura, 94 de escrita. Cara, por isso que eu digo, é outra coisa, é outra experiência. Você sai da Matrix com um SSD desse, tá ligado? Você nunca mais vai voltar pra isso aqui depois que você provar esse daqui, ó. Ah, e também aqui, ó, vou usar o Crystal Disk Info pra poder ver como é que tá a temperatura do meu SSD hoje em dia. A gente tem um HD saudável, temperatura 39. Aqui tem um SSD, ó, partição tipo C e E, ó, tá vendo? Nas partições. A 39 graus também, mas ele fica geralmente nessa média, 35, 45 graus. Cara, aqui tá 97%. Eu vou explicar o porquê isso daqui. Isso daqui foi única e exclusivamente burrice minha. Não tem outra coisa que falar. Foi realmente burrice de verdade mesmo. Você tá vendo aqui, ó, número de vezes ligado, 235 vezes e horas ligado. Tem que instalar o SSD. Você vai ver aqui que vai estar 0 horas. É bom até pra você ver como é que tá o estado do SSD, se realmente ele vem lacrado, se ele vem 0 bala, né? Aqui provavelmente vai estar 0 horas ligado, número de vezes ligado. Se tiver 1 ou 2 vai ser no máximo. Mas aqui você já vê que eu tô um bom tempo com ele. Cara, eu vou explicar o porquê desses 97% aqui. Quando eu instalei no SSD, fiz uma merda que foi deixar habilitado desfragmentação de disco. Ah, o que é isso, Felipe? Eu também não fazia ideia do que era. Eu instalei o SSD, beleza. Passou uma semana ali, 2 semanas, aí chegou a notificação do Crystal Disk Info. Olha, seu SSD tá em 99% de vida útil. Porra, já? Eu fiquei, o que aconteceu, né? Eu pensei, não, eu devo ter transferido alguma coisa errada, passado alguma coisa errada, beleza. Quando foi na outra semana, 98%. Quando foi na outra semana, 97%. Eu fui, não, mano, tem alguma parada pra seguir nesse ritmo aqui, e eu acho que daqui no final do ano meu SSD vai pro saco. Tipo, eu comecei a pesquisar sobre, comecei a pessoas que entendem mais do assunto do que eu, né? E, cara, eu descobri uma coisa que, cara, eu aconselho você fazer aí, desativar a desfragmentação do SSD, porque isso simplesmente acaba com a vida útil do SSD. Então você vai vir aqui, ó, na janelinha do Windows e vai pesquisar. Desfragmentar, ó. Desfragmentar e optimizar a unidade. Aqui vai estar as suas unidades, ó. Você tá vendo que aqui eu tenho as duas partições do SSD e o HD. Opções análise, otimizar. O problema tá aqui, ó. Otimização agendada ativada. Você vai vir aqui nessa opção de alterar configurações. Cara, isso aqui é muito importante. Não esqueça de fazer esse passo a passo. Pelo amor de Deus, é sério. Você vai vir aqui em alterar configurações. Você deixar ativada a fragmentação para um HD é uma coisa boa, beleza? O HD realmente ele precisa de uma fragmentação. Mas, cara, pro SSD, traga o seu SSD. Isso aqui vai matando ele. Vai ficar aqui, ó, em escolher. Aqui é que tá o meu erro. O que aconteceu, ó? Você tá vendo que tá selecionado aqui, ó. Otimizar automaticamente novas unidades.
unidades, ou seja, qualquer coisa que eu instale, seja no meu HD, seja no meu slot SATA, seja no meu slot NVMe, vai estar habilitado para otimizar automaticamente, ou seja, ele vai desfragmentar as unidades automaticamente. Realmente você tem que deixar ativado para um HD, tanto que eu deixei aqui no meu. Mas pro SSD vai acabar com a vida útil do seu SSD, cara, de verdade mesmo. E isso aqui tava habilitado para mim. Assim que eu instalei o SSD, tava exatamente desse jeito aqui para mim. Aí eu tive que vir aqui depois de já tava em 97% de vida útil já o meu SSD. Eu tive que vir aqui desativar essas duas opções, ó, apertar o OK aqui depois. Eu fiz isso, eu acho que no primeiro mês depois que eu instalei o SSD. Então, de lá pra cá, o SSD continua a mesma coisa. Então, eu vi que isso daqui era verdade. Inclusive, foi um brother da comunidade do Lucas Ishi, tô no Discord dele, e ele me salvou. Muito obrigado, meu amigo. Eu não vou lembrar seu nome agora. Isso daqui foi uma opção que simplesmente me fez entrar em desespero, tá ligado? Me fez entrar em desespero. Então, é muito, muito importante você desative a opção de desfragmentar automaticamente o seu SSD, beleza? HD você deixa habilitado. O SSD você desabilita. Prioridade máxima, assim, sério mesmo. Instalou o SSD, já desabilita isso aqui, que isso vai acabar com o seu SSD. Como eu sou leigo, eu não sei o porquê, a galera deve saber mais do que eu, mas, cara, simplesmente foi isso que aconteceu. De verdade mesmo, eu me surpreendi com o desempenho desse SSD, principalmente em jogos e em software de edição. Cara, eu já cheguei a usar os SSD do modelo SATA, aquele nível, né? Você tá acostumado com HD. Quando você sai do HD pro modelo SATA do SSD, é uma coisa, beleza? Vamos dizer assim, que é 20 vezes mais rápido. Quando você sai do SSD SATA pro SSD NVMe, cara, é outra experiência, tipo, é outra coisa, tá ligado? É, vamos dizer, 50 vezes mais rápido do que o SSD SATA normal, velho. Realmente, é muito, muito grande a diferença. Cara, o meu Windows que levava, por exemplo, quando o meu Windows estava no HD, ele levava cerca de 1 minuto e meio, quase 2 minutos pra iniciar, só iniciar o PC. Um PC com SSD do estilo SATA leva em média ali uns 40 segundos a 50 mais ou menos. E cara, hoje o meu PC não leva, se ele levar 10, sei lá, 7 segundos pra iniciar, é muito, tá ligado? É muito. Fiz os testes dele também com alguns jogos, software de edição, e cara, é outra coisa. Assim, faz um ano que eu tô usando ele, mas cara, é uma coisa que quando você prova, você não se vê mais usando nem SSD estilo SATA, menos HD. Tanto que o meu HD de 2 TB, eu só tenho ele aqui ainda só pra backup e armazenamento. É como se você saísse da Matrix, assim, tá ligado? Você realmente enxerga o poder do seu PC de verdade quando você coloca um SSD NVMe nele. Esse Helios 300 aqui já é um pouquinho antigo, ele é a primeira geração. Já tem um processador um pouquinho defasado, placa de vídeo um pouquinho defasada também. Mas, cara, o desempenho, principalmente os FPS dos jogos, cara, aumentou tudo mesmo. Jogar Forza, eu gosto de jogar The Witcher 3, tá ligado? Eu gosto de jogos de história, mas eu gosto de jogos competitivos também. Com HD, a média do meu Valorant ficava ali entre os 90 a 120 FPS. E só pelo fato de eu ter colocado o SSD nele, já passou dos 200 FPS. E juntando com o fato do Dual Channel da memória RAM, o meu monitor não aguenta os FPS do Valorant, tá ligado? Porque o meu monitor é 75 Hz e o Valorant fica lá na beira dos 250, 300 FPS. Então, tipo, The Witch é a mesma coisa, o jogo fluidíssimo. Forza também, cara. Software de edição, principalmente transferência de arquivos também. Fica tudo mais rápido no seu PC. Parece que seu PC é outro, tá ligado? Tá com um PC novo ali. Coisas que deram errado no decorrer do vídeo, como vocês viram, foi única e exclusivamente por burrice minha ou falta de competência. O fato do SSD estar com 97% de vida útil hoje em dia foi culpa minha. O fato dele esquentar muitas vezes também foi culpa minha, querendo ou não. Ter configurado ele errado foi culpa minha. Então, cara, as poucas coisas de ruins que aconteceram nesse processo foi tudo culpa minha, tá ligado? A data XPG não tem nada a ver com isso. Os problemas que eu tive foi única e exclusivamente devido ao meu mau uso. Vamos dizer que você tem aí, sei lá, um HD de 6 TB. Eu vou dar você escolher, Felipe, tu prefere um PC com HD de 6 TB, com SSD de 256, mas que seja NVMe, cara, por incrível que pareça, eu vou escolher a opção com SSD. Não tem discussão. Depois que você instala um carinha desse no seu PC, tudo que for pra baixo ali, SSD SATA, HD SATA, cara, vira tudo secundário, vira só coisa pra backup, coisa pra você armazenar arquivo e mais nada. Coloquei todos os programas no SSD, coloquei todos os jogos nele, coloquei o sistema operacional também nele. Então, cara, é outra coisa. Recomendo demais mesmo. A data tá de parabéns pra esse SSD. Desempenho dele, principalmente pelo que ele oferece e preço dele, cara. A gente sabe que nacionalmente as peças de computador no Brasil nunca foram baratas. Quando você coloca isso pro AliExpress, quando você coloca peças de PC pra importação, é imbatível assim, chega a ser surreal a diferença de preço. Então, por exemplo, pra eu pegar um SSD desse aqui no Brasil, a mesma taxa de transferência dele, eu ia pagar pelo menos 2 ou 3 vezes mais, mesmo modelo. Recomendo demais mesmo. Mais uma vez, eu vou deixar o
link dele aí na descrição, tanto para você comprar via importação, que é o que eu recomendo, mesmo com todos os porém, de você não ter garantia, de você ter o risco de ser taxado, é um modelo que eu recomendo. Mas caso você queira comprar ele nacionalmente, eu vou deixar o link dele da Amazon, que é a loja mais confiável que eu acho para comprar periféricos de PC. A galera compra muito na Kabum, na Pichau, mas cara, pelo menos na Amazon ali você tem a garantia dela. Eu já vi relatos também de outros produtos aí que deram errado, que eu prefiro não citar, né? Vai que futuramente a galera venha querer patrocinar o canal, mas mais uma vez, eu não tô sendo patrocinado para falar bem dele, não tô sendo pago nem pelo AliExpress, nem pela Amazon, nem por ninguém para falar dele. Eu só tô compartilhando minha experiência com vocês e dando essa dica para vocês. Existe a vida antes do SSD e existe a vida depois do SSD. Do mesmo jeito que existe a vida antes do SSD NVMe e existe a vida depois do SSD NVMe. E cara, eu tô vivendo essa vida depois do SSD NVMe e não quero voltar para nada que seja atrasado, tá ligado? Nada que seja secundário a isso. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, se eu conseguir te dar alguma dica legal que seja com esse vídeo, a única coisa que eu peço em troca, mais uma vez, é o seu like para esse vídeo poder chegar em bem mais pessoas e poder ajudar bem mais outros usuários. E se inscreve no canal também, pois isso vai nos ajudar muito, brother. Vai nos ajudar bastante e eu vou ser eternamente grato a você por causa disso, beleza? Tamo junto.